A paz do Senhor, glória a Deus. Aqui é o pastor Célio Gomes. Vamos fazer mais um conteúdo aqui em nome de Jesus. Um vídeo, né? Vamos falar sobre os evangelhos. Eu já quero pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito, deixar o seu like e comente aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Você já não fez a pergunta: por que 4 evangelhos? Por que não 3? Por que não 5, né? Mas primeiro é bom a gente enfatizar aqui que houve muitos outros evangelhos, né? Dídimo, Tomé escreveu, glória a Jesus, louvado seja Deus. Muitos outros, glória a Jesus, mas não foram aceitos, não foram considerados. O canônico mesmo, né? Quando os rabinos se reuniram lá, né? E chegaram num ponto que esse nós vamos aceitar como sagrado, aquele como sagrado. Já dito os livros apócrifos, né? Que você vai na igreja, nos livros da igreja evangélica, da Bíblia católica, aliás, tá lá, né? E nos nossos não tem, né? Por que não tem? Porque são livros históricos, né? E mesmo, se bem que a Bíblia existe de muitos livros históricos, mas esses não foram considerados, né? Glória a Jesus. Então vamos ver, né? Vamos falar de Mateus, de Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, né? Glória a Deus. Discípulos de Jesus escrevem, né? O Mateus tem uma característica única, né? Ele escreve para o povo judeu. Os irmãos sabem que de toda a nação, toda a terra, né? O povo judeu foi aquele que foi escolhido, né? Que ele chama povo meu. E Mateus escreve justamente para os judeus. Glória a Deus. É o primeiro livro que você encontra, né? E ali vai falar logo nos primeiros capítulos ali, vai falar dos nascimentos de Jesus, de Maria, que era virgem, e que a sombra do Altíssimo a cobrirá, né? O anjo Gabriel vem trazer a notícia, né? O anjo Gabriel, o anjo da mensagem, aquele que assiste as boas novas diante do Pai e vem trazer. O segundo evangelho, né? Glória a Jesus, a ser escrito. Você tem que saber que os evangelhos não foram escritos de uma ordem, né? Cronológica, né? Segundo historiadores, o livro de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. E os que veio a seguir, né? Partiu todos daí. Falar de Marcos, né? Marcos, ele não foi discípulo, ele foi um simpatizante de Cristo, né? Glória a Jesus. Jesus, por diversas vezes, se hospedou na casa de Marcos, que a sua mãe Maria morava em Jerusalém. É importante saber isso. E Marcos escreve, né? Glória a Jesus, justamente para os romanos, né? A escrita de Marcos é para os romanos. A história vai nos contar, e a Bíblia também vai, que quando Jesus Cristo ele ressuscita, vai para o céu, Pedro abraçou Marcos. Marcos foi discípulo direto do apóstolo Pedro. Olha só, que coisa incrível, né? Glória a Jesus. Então, até aqui, tá certo? Mateus escreve para os judeus, glória a Deus, e Marco escreve aos romanos, tá certo? Agora vem Lucas, né? Lucas escreve para os gregos. Vamos falar um pouquinho de Lucas. E Lucas escreve duas obras, né? A primeira é para os gregos. Lucas não foi discípulo também, Lucas veio depois, né? Lucas ele foi escravo, né? Algumas tradições, a história diz, né?
Lucas foi escravo e agora ele chega no cenário aqui. Ele escreve para os gregos, para Teófilo. Você vai lá em Atos 1, 2 e 3, vai falar que ele procurou saber as coisas minuciosamente. Lucas foi espécie de um repórter investigativo. Ele quis narrar, né, a vida, a obra de Jesus, né? Ele foi perguntando, né? Ele foi perguntando daqui, perguntando para ali, entrevistou discípulos, né? Com certeza entrevistou a mãe de Jesus, glória a Deus, para chegar num fator, né? Glória a Jesus, predominante, né? E Lucas, ele é reconhecido aí pelos estudiosos, né? Como um teólogo mesmo, né? Se você analisar um pouquinho aí, Lucas, ele chega, né? Ele está com os discípulos ali, mas Lucas escreve Atos dos Apóstolos também, né? Mas depois do capítulo 8, Lucas, né? Os discípulos, eles não aparecem mais nos escritos lucanos, né? Por que será? Será que Pedro, Tiago, João, Judas não fez mais nada? Porque agora ele começa a escrever as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E por que disso, né? Bom, segundo as nossas pesquisas por aí, né? É que Lucas, como Lucas tinha a formação acadêmica, né? Porque ele era um médico, e o apóstolo Paulo também, as ideias deles afinaram mais. Então, Lucas ficou muito próximo de Jesus, né? Aliás, Lucas ficou muito próximo de Paulo, glória a Jesus, e começou a fazer a sua obra, né? Para não estender muito, né? Lucas escreveu para os gregos, né? E em especial a Teófilo, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amém até aqui? Glória a Deus. Vamos para o quarto evangelho, né? Que é João, né? O discípulo amado do Senhor, aquele que deitava no coração do bom mestre, louvado seja Deus. Falar um pouquinho a respeito de João, né? Glória a Deus. João, quando o Império Romano começa a perseguir a igreja do Senhor, a história vai nos contar que joga João num balde de óleo fervente, só para satisfazer, né, os grandes daquela época, né? Porque você sabe que Roma tinha lá as suas arenas, né? Onde os cristãos era jogado às feras para ser comido. Os cristãos na perseguição, ele foi muitas vezes assim, queimado em fogueira, né? Por amor de Cristo. Mas fato é que esse episódio de João não morre no óleo fervente. Por um milagre, por algo assim miraculoso, né? Que a mente humana não pode explicar, porque milagre não se explica, milagre se vive, não é? João, ele é liberto, glória a Jesus. João vai agora, né, escrever o Apocalipse. João é mandado para uma prisão, não é? Uma prisão que ficava em uma ilha, né? Uma ilha rochosa, onde ventava bastante. E nós vemos quando o Jesus glorificado aparece a João no meio dos 7 castiçais. João, quando vai ouvir a voz do mestre, ele diz assim: eu ouvi a voz, mas como se fosse de muitas águas. Sabe o que é? É por conforme as ondas batiam nas pedras e ventava muito, né? O som que saía dessa água com esse vento, aos ouvidos de João, era som de águas. E ele ouvindo a voz do Senhor, então ele fala: eu ouvi a voz do Senhor, mas voz como de muitas águas, louvado seja Deus. E João escreve para nós, né? Os cristãos. João escreve para a igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. Então, eu falei aqui para você, né, os quatro escritores, né, da obra, glória a Jesus, louvado seja Deus, dos evangelhos, né?
Primeiro, não está em ordem cronológica, mas o primeiro aí é Mateus, que escreve aos judeus. O segundo aí é Marcos, né, que escreve aos romanos. Segundo a história, o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito, né? E todos seguem o mesmo pensamento, uma mesma linha. Glória a Deus. Lucas, né? Que não foi discípulo de Jesus, né? Marcos também não foi, né? Marcos foi mais discípulo de Pedro do que de Jesus, né? Glória a Deus. E Lucas veio para glória a Jesus, escrever duas obras, né? Que foi o livro de Lucas mesmo, e o livro de Atos dos Apóstolos, e por último João, tá certo? Que escreve aos cristãos. Espero que eu tenha sido, que esse conteúdo sirva aí para você, em nome de Jesus, de base, né? Para as suas pesquisas, em nome de Jesus. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aí o seu like. Se você ainda, né? Comente, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu sou o pastor Sérgio Gomes. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe